Vou fazer uma análise. 219,95. Demos de videogames para PC, não exatamente os jogos. Apenas as demos que você vê. Como muitos nerds que cresceram com apenas um PC, minha experiência com jogos foi basicamente lixo molhado. Se você tivesse um PC em vez de um SNES em 1994, claro, você poderia ter tido o Doom, e você se orgulharia disso se tivesse. Mas você não tinha o Sonic, e você não tinha o Super Mario World, e você nem tinha o Bubsy. Se você tivesse uma mesada e um console de jogos, você poderia ir até a locadora de vídeo quase toda semana e comprar algo com seu dinheiro, que você poderia colocar no seu console de jogos, pressionar botões e ter ações correspondentes aparecendo na tela. O PC não era realmente assim em muitas maneiras diferentes, em parte porque o software era apenas lixo. Quer dizer, sim, eu também tenho boas e incorretas lembranças do PC. Mas francamente os jogos que saíram para ele foram profundamente decepcionantes em comparação a qualquer coisa que alguém estivesse jogando no SNES, ou mesmo no NES. Você também não podia alugar jogos para PC, você tinha que comprá-los imediatamente. O que torna o problema final ainda pior. Isso é, a maioria das famílias que só tinham um PC para jogos provavelmente não estavam gastando muito dinheiro em jogos de qualquer maneira. Seus pais provavelmente compraram um PC para eles usarem, e você podia usá-lo quando eles não estavam usando. Então, se você tinha uma placa de som, você tinha sorte. E se você tinha mais de 1 ou 2 jogos de varejo reais, você tinha ainda mais sorte. Mesmo que um deles fosse o Doom, em vez de uma caixa de sapatos cheia de cartuchos e um novo aluguel toda semana, você provavelmente tinha apenas um desses itens. Se você não está familiarizado, esses discos eram basicamente golpes. Eram enormes coleções de jogos copiados de sites públicos de FTP e outros discos do mesmo tipo, compilados e carimbados em um disco com, na melhor das hipóteses, algum tipo de iniciador rudimentar para copiá-los para seu disco rígido. Os canalhas que montavam isso não se importavam nem um pouco com a qualidade. Eles apenas juntavam todas essas coisas gratuitas, carimbavam em um disco, talvez mandassem imprimir uma caixa, e depois vendiam softwares de cabeça de ovo por puro lucro. Essa era a intenção do sistema de shareware que se tornou popular nos anos 90 para distribuir demos de jogos NES. No entanto, isso também significava que praticamente todas as crianças tinham de 2 a 6 dessas coisas, que odiávamos tanto quanto amávamos. O que mais me lembro era chamado de 1001 Great Games. E sim, esse título continha uma mentira flagrante. A palavra great. Mas, ainda assim, tinha 1001 pastas, cada uma contendo algum programa executável. 1000 de qualquer coisa é basicamente impossível para uma criança de 12 anos consumir de forma estruturada. E com certeza, em vez de jogar um jogo após o outro até ter verificado todos eles, eu pulava pela pasta, saltava daqui para ali, voltava pelos itens e assim por diante, até que eu tivesse esquecido completamente onde estava tantas vezes que eu tinha a garantia de dias essencialmente intermináveis e de oração no estilo caixa de chocolate, com o entendimento de que a maioria desses chocolates tinha. Esses discos normalmente teriam demos de quaisquer que fossem os equivalentes AAA da época, Commander King, Doom e tudo, desde Apogee e Megagames épicos. Mas esses eram numerados em dezenas. Na melhor das hipóteses, eles eram a nata da safra, e você rapidamente os percorria e ficava com o resto. As dezenas ou centenas de títulos restantes eram invariavelmente gosma de sarjeta. Você poderia esperar encontrar cópias hackeadas de Wolfenstein 3D, jogos de plataforma horríveis que rodavam muito rápido e uma dúzia de variações de porca dos primeiros anos de CGD do IBM PC. Alguns jogos não rodavam, e alguns eram mahjong. Essas coleções eram atrozes, descuidadas e em grande parte sem graça. Mas eram extremamente baratas, e era melhor do que jogar guerrilhas, então pegamos o que podíamos. Entre os títulos de primeira e o Slime, é claro que havia jogos que eram interessantes. Quero dizer, alguns eram muito interessantes, como Metal and Lace, o terrível jogo de luta japonês, que ostensivamente tinha mulheres de anime muito no azar. Se você jogou bem o suficiente, acho que ninguém sabia que estava no desconto. Meus pais certamente não sabiam, e duvido que o fornecedor tenha verificado se algum dos jogos rodava antes de enviá-los para a prensagem. Da minha parte, eu não tinha competência para ver aquelas partes ilícitas do corpo e a internet para me dizer que elas estavam lá. Então, isso foi uma espécie de desvio de bala. Mas eu certamente passei muito tempo pensando sobre como a tela de título daquele jogo me fez sentir. Embora isso possa ter sido apenas porque foi a primeira vez que eu vi anime. Mas estou divagando. Por mais confusamente interessante que aquele jogo fosse, estou falando de jogos que eram desconcertantemente fascinantes. Um que eu penso constantemente é Fade to Black, uma entrada inicial no gênero de tiro de exploração de ação e aventura em terceira pessoa, que você poderia descrever como, e se Metal Gear Solid jogasse como Tomb Raider, mas Bedlam House. Eu não descobri até meus 20 e poucos anos que este era na verdade um jogo de PlayStation que tinha sido portado para PC, e embora eu não ache que nem o original de PSX, nem a versão completa para PC fossem bons, eles pelo menos não eram visões aterrorizantes do abismo.
Veja se você jogou alguma dessas versões. Elas vieram com um filme de introdução. Eu voltei a mim e abri meus olhos e clipes de voz que explicam a história e o que você estava fazendo. A demo não tinha nada disso. Em vez disso, você foi simplesmente jogado em uma cela de prisão em tons de terra, empurrado para o corpo de um homem de jeans e obrigado a explorar sua situação em terceira pessoa, enquanto selado com o que é, eu prometo, a câmera mais estranha que você já viu. Imagine jogar Tomb Raider, mas com a câmera permanentemente inclinada 15 graus para baixo, de modo que quase sempre você se sinta em um daqueles banheiros públicos com espelhos angulares que lhe dão enjoo. Você nunca consegue ver o teto. Uma decisão fascinante em um jogo em que as coisas saem do teto. Este ângulo de câmera extremamente doloroso no pescoço é imutável, exceto quando é interrompido por saltos aleatórios para câmeras Resident Evil de posição fixa, o que não faz sentido em um jogo totalmente 3D. Você aprende rapidamente que este mundo é escuro e desconhecido. Paredes a poucos metros de distância desbotam para o cinza, inimigos se transformam para dentro e para fora. Você se vê sendo baleado de Deus sabe onde, e os controles de tanque de prioridade de animação lentos do seu personagem mudo o mantêm constantemente 5 segundos atrás de sua misteriosa oposição, assumindo, é claro, que você consiga descobrir como se mover. A demo que baixei para esta análise parece vir com um arquivo Readme que contém os controles, mas não me lembro de tê-lo na minha cópia quando criança, provavelmente porque as pessoas que fizeram esses discos de compilação eram canalhas incompetentes. Não era incomum que os jogos não incluíssem um Readme, e isso era um problema, já que os jogos de PC eram jogados quase exclusivamente com teclado. Os controles do jogo podiam ser vinculados a qualquer uma das mais de 100 teclas, sem mencionar modificadores como Ctrl e Shift. Então as chances de você descobrir todos os controles de um jogo eram Jack Square. Na verdade, enquanto escrevia esta análise, aprendi pela primeira vez que Fade to Black tem um mapa que eu teria achado infinitamente agradável quando criança, embora eu também tivesse ficado infinitamente chateado com o esquema de controle alternativo que encontrei no Readme. Este jogo é geralmente no molde de Tomb Raider. As teclas de seta direcionam seu personagem para a esquerda e para a direita. Para cima faz correr para frente e para baixo, o faz agachar. Isso mesmo. Se você entrar em uma sala e começar a ser destruído por balas inimigas, você não pode recuar. Você tem que se virar e sair correndo da sala de costas para o inimigo. Sério, esse jogo é um tesouro. Para ser completamente honesto, você pode recuar, mas você faz isso pressionando 0 no teclado numérico, e seu personagem então executa o menor e mais delicado passo para trás. Então isso é pior. Como Tomb Raider, você tem que sacar manualmente sua arma para lutar, mas ao contrário de Tomb Raider, este é um processo sem graça, que demora muito, e a entrada não armazena em buffer. Então se você estiver em movimento, você tem que apertar o botão de sacar até que seu cara termine de se mover, o tempo todo assistindo a si mesmo, sendo espancado por armas bastardadas. Isso está muito longe das animações suavemente integradas de Tomb Raiders, que permitiam que a senhorita Raider sacasse suas armas enquanto executava uma cambalhota de 180 graus para trás para adicionar vários insultos. Você tem que recarregar manualmente quando seu pequeno carregador estiver vazio, e tocar nas entradas de movimento normais durante o combate, irá sacar sua arma e jogá-lo em uma animação de corrida de 2 segundos. Se você quiser se reposicionar, você tem que lembrar do segundo conjunto de teclas de movimento que são 1, 3 e barra no teclado numérico. Tudo isso significa que em suas investidas iniciais, os encontros com o inimigo começarão com uma luta louca para lembrar como sacar sua arma, seguido por tentativas frustradas de mirar, enquanto seu nível de pânico dispara, terminando com seu personagem morrendo pateticamente, enquanto você bate o martelo em uma câmara vazia. Mesmo depois de você teoricamente ficar bom no jogo, você provavelmente sofrerá danos em todos os encontros. A versão para PlayStation é menos confusa simplesmente porque o controle tem menos entradas. Existem apenas 8 botões que podem razoavelmente acionar ações, então coisas como sidestep não exigem nenhuma combinação de teclas sem sentido. Em vez disso, são compreensivelmente mapeadas para os botões de ombro. Infelizmente, como não havia praticamente nenhum controle de PC naquela época com botões suficientes para jogos contemporâneos, o teclado era o melhor que havia, apesar de ser totalmente anti-intuitivo. Muitos jogos de PC tinham controles terríveis, mas isso era apenas radiação de fundo para a plataforma. Todos nós aceitamos o teclado como um dispositivo de entrada terrível, mas universal. Então imagine minha surpresa quando descobri que o software Delphin, em um ato incrível do que agora é chamado de Eurojunk, incluiu não um, mas 2 modos de entrada de mouse desconcertantes, um dos quais é apontar e clicar. Quando você pressiona Ctrl+N para habilitar o modo mouse, uma IO flutuante aparece no estilo de um jogo Android moderno. A densidade desta interface faz com que o PUBG Mobile pareça tão acessível quanto o Super Mario Bros. Esta empresa descobriu novas dimensões, trocadilho intencional, de controles de movimento 3D estranhos. Você tem que clicar em pequenas setas para fazer tudo para mover seu personagem para frente, para virar, para sacar sua arma e atirar. Tudo tem um pequeno ícone neste estilo fofo, mas incomparável. Então, para recarregar, você tem que se lembrar de clicar no estreito para correr, e em seguida, observar seu personagem não imitar a ação retratada.
Vários ícones são completamente ininteligíveis, como inventário ou salvar. E mesmo nos lugares onde você acha que o mouse pode ajudar, ele não ajuda. Por exemplo, a única pista que você recebe nesta demonstração sobre a natureza do mundo é algum tipo de e-mail, presumivelmente de um compatriota, sobre o qual o jogo informa assim que começa, mas não diz como lê-lo. Você pode pressionar qualquer botão que quiser, e ele não aparecerá. Mesmo se você descobrir como entrar no inventário, a mensagem não é selecionada por padrão. Você pode descobrir que pressionar Tab alternará as categorias até ver a mensagem, mas ainda assim nenhuma quantidade de entrada ou barra de espaçamento lerá. O truque que você precisa aprender é pressionar Shift direito, e não há nada certo nisso. Embora você possa esperar que o mouse melhore essa situação, nenhuma quantidade de esquerda, direita ou meio na nota fará nada. Na verdade, você tem que clicar neste círculo sem rótulo na imagem decorativa na parte inferior. O segundo modo de entrada do mouse está no Redmi chamado modo Pro, o que implica que o software Delphine imaginou algum tipo de esporte pré-Qualcomm. Com esta configuração, o mouse controla muito mais diretamente o personagem do jogador, permitindo que você faça uma panorâmica de um lado para o outro. O pitch da câmera, no entanto, ainda é inacessível ao eixo Y do mouse, não fazendo nada, deixando dolorosamente claro que não ser capaz de olhar confortavelmente para a frente foi uma decisão de design em que Delphine acreditava apaixonadamente por Deus. Sabe qual razão, mesmo sem saber sobre os controles horríveis do mouse, este jogo me incomodou legitimamente quando criança com sua jogabilidade. Por exemplo, na versão completa, ao sair da sua cela, você ouvirá um anúncio de que o prisioneiro escapou. O prisioneiro Six escapou, mas isso foi removido da demonstração. Então, ao sair, você não tem ideia de que alguém está chateado com suas ações. Você só vê esse símbolo enigmático momentos antes de um robô bastardo flutuante atirar em seu rosto. Acontece que esse glifo tem o objetivo de mostrar a direção de um inimigo que está avaliando você como um curativo para a incrível dificuldade de navegar no jogo. Como você não pode fazer prontamente o que todo treinamento de combate do mundo real sugere e verificar seus cantos, o jogo oferece um pouco de ESP para que você saiba que um bastardo está se preparando para matá-lo se você conseguir contra-assassinar esse terror robótico e sair para a próxima sala. Você imediatamente encontra o que alguém poderia descrever como um poema de tom sobre guerra, um sonho febril de Hideo Kojima, sobre um metal. Um pequeno corredor circunda um pedestal, um Elon Musk em miniatura em Hyperloop, construído, como na coisa real, para acomodar apenas um veículo humano. E esse veículo está, como também estará frequentemente na realidade, preso firmemente no lugar. Um campo de força verde o impede de avançar, enquanto um vermelho impede você de avançar. Pisar no marcador vermelho abrirá o campo de força vermelho, mas o tanque, então, o laser, o levará ao esquecimento. O truque aqui é permitir que o pequeno tanque passe pelo campo verde em seu caminho para o vermelho, de modo que, conforme ele avança, o agressor em miniatura, inadvertidamente, permita sua passagem. Qual é o propósito desta sala? Diegeticamente, é uma incógnita. O pequeno tanque certamente parece um guardião ineficaz, para dizer o mínimo. Você pode explodir a torre do tanque se quiser, mas tudo o que você está fazendo é se expor ao risco sem nenhum benefício, já que não custa nada simplesmente andar sobre o bloco verde, esperar um segundo, e então sair sem laser. A próxima sala serve para deserdar você de quaisquer preconceitos que você possa ter de que estava começando a entender o loop do jogo. Ao entrar, você ouve um sinal sonoro que, apesar da ausência de objetos em movimento, anuncia claramente um atentado iminente contra sua vida. Se você for rápido ou já tiver morrido aqui várias vezes, pode pensar em sacar sua arma. O estranho objeto amarelo à direita da porta à frente adquirirá um retículo de alvo, e atirar nele o derrubará da parede. O bip continua, no entanto, e uma torreta nunca vista antes desce e comete um crime de classe A em você, sem ser interrompido por nenhuma bala que você possa atirar em sua direção. Você pode descarregar nessa coisa inutilmente. E talvez este seja o momento em que você se conecta com a ideia de que todas as coisas atiráveis nesse jogo devem ter retículos, evidenciado por essa coisa sem retículo, claramente não atirável. Esta revelação aquece você com a mecânica do videogame aprendendo dopamina por um momento quente antes de você perecer. Levei, no momento desta análise, 10 voltas por esta sala antes de entender o truque. Demorei tanto que finalmente procurei um vídeo de outra pessoa jogando o jogo e fiquei chocado ao ver que sua torreta nunca desceu. O que por sua vez me levou a descobrir que a demo começa em dificuldade média. Mas se você descobrir o menu principal habilmente escondido e começar um novo jogo e-mail, fácil, atirar naquela coisa amarela impede que a torre caia. Isso não explica por que matá-la não estava funcionando para mim. Então, depois de vários outros loops em dificuldade média, escolhi punir a coisa amarela por não me resgatar. E depois de várias outras balas, ela explodiu uma segunda vez. E desta vez a torre permaneceu sem vida. Acontece que, após sua primeira rodada, o retículo permanece, mas encolhe de modo que você mal consegue vê-lo, levando você a desconsiderar o objeto amarelo como o cadáver de uma máquina que já foi irrelevante,
quando na verdade sua queda animada não significava nada, não significava nada. No exato momento em que esse sentimento de triunfo frustrado atinge, um novo bastardo verde se materializa no canto no final da sala para mijar em seu desfile, forçando você a girar e tentar desfazê-lo. Supondo que você não tenha disparado todas as suas balas no objeto amarelo em seu triunfo frustrado, caso em que você agora esquecerá como recarregar e perecerá novamente, este é provavelmente o ponto em que o trabalho de câmera imperdoável entra em foco irônico, já que você não tem ideia do que aconteceu devido ao ângulo bizarramente inclinado. Tudo o que você sabe é que 3 coisas vagamente definidas nos 40 pixels superiores da sua janela de visualização não conseguiram ficar paradas, levando você a responder com a única agência que um personagem de videogame, equipado com uma arma, tem. Mas seus motivos são obscuros. O que seu homem viu que o levou a aumentar sua contagem de corpos? E de quem eram esses corpos? Você pode pelo menos se aproximar da torre para entender seu semblante, mas o bastardo verde e a coisa amarela foram ambos evaporados por sua destreza, nunca tendo se mostrado mais do que alguns pixels de EVGA distante. Certamente, neste ponto, você já aprendeu que se tentar chegar perto de algo, sua curiosidade será trocada por sangue. Então, a menos que você queira recarregar e sofrer outra morte apenas para poder ver o que acabou de matar, você ficará no escuro sobre seus captores e quase tudo mais, já que o jogo continua em ritmo acelerado, até onde eu vi, com o mesmo estilo de jogo de tentativa e erro, e erro, e erro, e erro. Esta demonstração foi completamente sem graça e legitimamente perturbadora para mim quando criança. Mas com o passar do tempo e da versão, aprendi que se eu tivesse o jogo real, ele teria corrigido pelo menos um pequeno número desses erros. A versão completa contém amostras vocais que permitem que você entenda muito mais sobre o mundo do jogo, por exemplo, que você é um prisioneiro e que nunca deveria ter saído de sua cela. Eles aplicam uma personalidade muito necessária ao jogo, dando algum tipo de identidade às criaturas que você está esmurrando. Ele também coloca uma voz humana no seu companheiro de e-mail, o que faz o jogo parecer mais um mundo mal renderizado, mas ainda assim, vivo, em vez do limbo vazio que a demo sugere. Obviamente, esses sons e a introdução cinematográfica foram cortados da demo por pura necessidade. Você nunca conseguiria colocá-los em um disquete, então eles tiveram que sair. Mas por que eles não puderam ser substituídos por texto na tela é uma incógnita. Dito isso, mesmo o pacote de som completo não resolve realmente o problema de que este jogo parece mal feito. Os controles são irreparáveis. A música deixa tudo a desejar e os gráficos são tão sem graça que eles são alérgicos a adjetivos. O que é particularmente verdadeiro para seu personagem. Embora os polígonos com mapeamento de textura fossem uma tecnologia muito nova no PC naquela época, este jogo é anterior a Tomb Raider e Quake. O que eles escolheram para colocar texturas parece surpreendente. Conrad, pois esse é o nome do personagem do jogador, é um pedaço anônimo de massa ambulante com pouca definição, além de sua física de movimento, Arthur Morgan. O sombreamento simples de Goro usado em seu modelo de personagem não lhe dá personalidade. Quer dizer, Lara Croft Tomb Raider também foi sombreada por Goro, mas ela pelo menos tinha olhos. Shirley Conrad classificou um par de olhos, ou até mesmo uma boca, mas aparentemente Delphine sentiu que o rosto de seus heróis ficou em segundo lugar para a rampa da cafeteria. Esta é uma decisão estranha em um jogo cheio de decisões estranhas que se somam a algo que eu não consigo imaginar querer jogar. Se alguém gostar de uma atualização de unidade dessa coisa com melhores controles de mouse, me avise. Eu adoraria ver o segundo nível. Em sua defesa, a demo Fade to Black pelo menos retrata o que parece ser um videogame. Parece extremamente difícil, com movimentos incrivelmente frustrantes e uma câmera que escolhe aleatoriamente se afastar dos bastardos ou tentar de sangue para mostrar Conrad sendo obliterado. Mas a demo pelo menos parece implicar que se você colocar níveis e recargas suficientes no jogo final, ele eventualmente mostrará uma tela final. Isso foi menos verdadeiro para Cyberbikes, outro jogo 3D que apareceu em muitos desses discos de compilação com muito menos a seu favor. O combate veicular foi um dos primeiros gêneros a oferecer uma experiência rápida de videogame de ação poligonal 3D em um computador pessoal moderno, na forma de Spectre, uma zona de batalha, como para o Macintosh, que usava polígonos planos e sombreados, em uma arena de fliperama para simular uma batalha entre tanques abstratos do futuro. Cyberbikes me parece uma tentativa de atualizar Spectre por sua vez.
Para os computadores mais poderosos de 1995, onde Spectre retratava um vazio espacial como um trono ocupado apenas por tanques, power-ups e obstáculos ocasionais de campo de paintball texturizados com confete ou imagens de satélite, Cyberbikes retrata um campo de pastagem infinito, repleto de motocicletas, power-ups, torres, colinas, árvores, casas de trigo, cercas e outros... Cara, eu mataria para rolar um Katamari neste jogo. E ele também poderia levar, porque a principal característica definidora das Cyberbikes é que elas são realmente muito grandezão. Este é o mapa do jogo da região que ele chama de Warwick em extensão total. Este ponto piscante é meu veículo e você pode ver que ele mal está se movendo. Estou, de fato, me movendo o mais rápido que posso. Então isso deve dar uma ideia da escala. Leva um minuto completo do calendário e inclinação máxima para atravessar o mundo. Existem vários mapas deste tamanho, e este é um dos mais simples. Os objetivos não são simples, no entanto. Na verdade, eu mal sei o que são. Não há lista de objetivos na tela e nenhum para ser encontrado em nenhum menu. Pontos de referência, nem chefes, na verdade, nenhum inimigo que se destaque, nada para interagir e nenhum caminho óbvio a seguir. Em Warwick, por exemplo, há um castelo gigantesco dominando o mapa, o que parece importante, mas não há como entrar nele. Não há tarefas aparentes. Tudo o que você sabe é que está em uma enorme arena quadrada, com muitas coisas que você pode atirar e muitas coisas atirando em você. É muito difícil fazer o primeiro e muito difícil evitar o último, mas há pouco mais a fazer. Então é isso que você faz. Sua moto é equipada com uma metralhadora e um lançador de foguetes. Muitos dos primeiros jogos de combate veicular, estes parecem extremamente difíceis de usar. Você só pode atirar na direção em que está se movendo, então mirar é excruciante. As motos inimigas estão constantemente se movendo em alta velocidade, geralmente em círculos fechados. Então você não pode alcançá-las a menos que elas decidam correr direto para você. Nesse caso elas entrarão e sairão tão rápido que você nem consegue imaginar atirar de volta. Se você jogar este jogo o suficiente, descobrirá algumas táticas para ocasionalmente estourar um desses veículos. E eventualmente, você provavelmente conseguirá matar um ou dois. Você pode até descobrir que segurar a tecla do controle permite que você olhe ao redor com o mouse livremente. E se você tiver muita sorte, você pode descobrir ainda que pode disparar suas armas em qualquer direção enquanto faz isso. Eu descobri isso. Eu descobri isso pela primeira vez por acidente, 25 anos depois que joguei este jogo pela primeira vez, enquanto escrevia esta análise. Demorou tanto, porque a tecla de fogo está vinculada ao botão do meio do mouse. E em 1995 eu não tinha um desses. A capacidade de atirar em várias direções, sem dúvida, torna mais fácil atacar inimigos, especialmente aqueles que não estão diretamente no chão. Mas mesmo se você se fixar nos bastardos do chão, você percebe rapidamente que há muitos deles, para que matá-los todos seja seu objetivo. Sua moto tem um sistema de radar que sobrepõe a tela o tempo todo, e você ocasionalmente notará um enxame de pontos vermelhos se movendo pelo mapa, de meia dúzia a uma dúzia de fortes. Uma olhada em suas insignificantes 500 balas e fica claro que você nunca será capaz de erradicar nem mesmo as pontas, muito menos a horda de outros bastardos mecânicos que nunca, jamais param de tentar executá-lo por um único segundo. Para explicar isso, descreverei um fenômeno que observei em vários jogos de tiro 3D antigos, que chamo de Inferno do Hitscan. Em vários jogos 3D dos anos 90, como Rise of the Triad ou Tech War, os inimigos podem atirar em você no microsegundo em que você entra na linha de visão deles. Eles são 100% precisos, muito difíceis de localizar e geralmente são dezenas, de modo que simplesmente sair da couve resulta em você ser instantaneamente punido por centenas de balas de armas que você não pode verar. Cyberbike sofre da maior parte desse problema com a graça salvadora de que ele não usa hitscans. Então, se você continuar se movendo, provavelmente não sofrerá tanto dano, já que a IA não é inteligente o suficiente para liderar. No entanto, este jogo ainda tem a natureza do duplo H. Cada inimigo no mapa está ciente de você o tempo todo, e está permanentemente travado no modo de caçal. Se você entrar na linha de visão deles, eles imediatamente abrem fogo contra você. As motos entrarão em espirais selvagens tentando iluminá-lo com chumbo de minigum. Torres espalhadas por todo o mapa explodirão em você de distâncias extremas, geralmente com foguetes, e um par sempre presente de helicópteros indestrutíveis o cercará com ruído incessante de rotor, enquanto eles lançam lasers dos céus. Se você parar de se mover por um momento, ficará encharcado até os ossos em chumbo e altos explosivos. Mas mesmo se você não fizer isso, a sinfonia de relatórios de metralhadora, ricochetes e disparos de laser é interminável. Começa quando você entra nas áreas mais densas do mapa e só diminui realmente se você dirigir para o interior nos arredores, onde o protetor de tela do Windows Firewalls denota a fronteira da área de jogo. Você percebe depois de algumas horas que está explorando o mundo sem sentido. Não há nada para fazer. Conforme você anda, você encontra itens de vez em quando, mas isso é pura sorte. Não há marcadores para eles no mapa, e a maioria simplesmente o leva de volta para onde você começou, reabastecendo munição, armadura e combustível. Esses símbolos de itens são diretos, naturais, familiares. Outros não são e conferem benefícios pouco claros. À primeira vista, você pode pensar que este jogo foi criado para imitar a realidade objetiva e talvez até mesmo seguir suas regras A. Afinal, Warwick abriga uma vila, um castelo e torres de vigia que sugerem uma lógica interna que podemos entender.
Mas uma visita à cidade do México desilude isso. O mapa inteiro é um parque temático de rampas e plataformas ridículas penduradas no ar. Uma metrópole abandonada de loops perversos e saltos doentios. Como se Sonic, o ouriço, tivesse construído uma cidade em expansão logo antes do cancelamento. Você pode dirigir por este lugar por horas. Acredite em mim, eu já dirigi e, aparentemente, nunca peguei a mesma rampa 2 vezes. Mas tudo isso não dá em nada, já que não está claro o que você deve fazer. Quando joguei a demo, a única documentação que consegui encontrar foi uma lista de controles, que não explicava por que eu os estava usando ou o que eu deveria realizar. O jogo em si oferece pouca ajuda. Depois de pular de 4 a 6 páginas de recortes de jornais imaginários, só para chegar ao menu principal, digitar seu nome e depois ter que pular ainda mais páginas de exibição de informações, o jogador, especialmente se tiver 12 anos, provavelmente não vai querer ler ainda mais texto rolando antes de poder ver como é o jogo. Então é provável que eu não perceba o briefing da missão. Mesmo que alguém perceba o pequeno pedaço de texto piscando na tela, enquanto eles pressionam o teclado irritadamente para entrar em uma sessão, ele oferece informações inúteis de tirar o fôlego. Warwick e Cidade do México são os 2 mapas da demo, e o briefing para cada um não contém objetivos. Warwick diz que há motos inimigas de elite e como reconhecê-las, mas não diz se sua missão é destruí-las, ou se isso é apenas um aviso amigável. A Cidade do México não dá nenhuma informação, exceto para dizer que o mapa é algum tipo de piquenique alienígena na estrada, uma história que tenho certeza que eles escolheram depois de projetá-la. Nas mais de 2 décadas em que estou ciente e ocasionalmente revisitei este jogo, nunca descobri o que realmente deveria fazer nele. Tenho certeza de que o manual explica, mas nunca encontrei uma cópia. No entanto, com um pouco de vergonha na cara, acabei de descobrir enquanto escrevia esta análise que a pasta do jogo contém outro arquivo que nunca li, apesar de ter um nome. Leia-me. Então que vergonha para mim mesmo aos 12 anos. Embora nunca diga em tantas palavras qual é o objetivo, você pode ler nas entrelinhas para ter uma ideia dele. Então vamos começar este jogo do início. Cyberbikes é um simulador de combate de motocicletas com ação e história, não linear, no qual você pode visitar vários mapas, em qualquer ordem para coletar ou destruir vários MacGuffins, não especificados. E depois de coletar ou destruir o suficiente deles, o jogo declara você o vencedor do nível de missão atual e o escala para o próximo, onde os mapas se tornam mais difíceis e interessantes. Por exemplo, o briefing de Warwick afirma que você não deve entrar no castelo. Mas ele está lá e há muitas coisas dentro dele, que você pode descobrir imediatamente se comprar o pacote de salto para sua moto, que permite que você pule o portão da frente e fique preso lá dentro. Andando por lá, você encontra itens e estruturas suficientes para se convencer de que em algum momento posterior, após completar vários níveis de missão, um objetivo ficará disponível dentro do castelão. Além disso, a parte de trás da caixa do jogo descreve armas que não estão disponíveis no início, mesmo na versão completa. E o Remy descreve uma chave que é útil apenas ao voar, sugerindo que em algum momento sua moto obterá essa habilidade. Então, com essas informações do Leia-me, fica claro que este não é apenas um sandbox de combate de motocicleta, mas que há algum tipo de mecânica de progressão, aqui que, eventualmente, o jogo pode até dizer parabéns, você venceu. Mas ele ainda falha em nos dizer exatamente qual é essa mecânica de progressão. Por exemplo, ele nos diz que os pontos verdes que aparecem na sobreposição do radar são, na verdade, os objetivos, mas não explica como eles se parecem. Então, sua única opção é cruzar o mundo do jogo inteiro repetidamente tentando encontrá-los, e então descobrir como eles se parecem enquanto estão sob ataque contínuo e implacável de balas. Acho que mesmo se eu tivesse encontrado este Leia-me quando criança, nunca teria tido paciência para rastrear todos esses objetos misteriosos para erradicar ou coletar. E o mais frustrante sobre isso é que agora, depois de ver a versão completa, acontece que algumas missões apenas dizem o que fazer. Por exemplo, o briefing de Blakedown diz diretamente para destruir uma base militar, matar o comandante local e roubar alguns da Dawson. Concluí esta missão em menos de 5 minutos e foi divertido. Tudo o que eu tinha que fazer era saltar de paraquedas, explodir algumas torres, pegar uma arma melhorada, matar um chefe muito fácil e então atirar uma bomba flutuante até a base inteira explodir. Foi foda. Então eu fui até a única outra estrutura no mapa, dirigi sobre alguns documentos secretos e depois de 25 anos e 5 minutos me deparei com as palavras missão completa. George Bush missão completa. Eu tenho que me deparei com as palavras missão completa. Fui até o menu e selecionei missão completa e uma linguagem humana real apareceu me parabenizando e me oferecendo uma atualização de arma. Passei a maior parte da minha vida me lembrando deste jogo como uma coisa vazia, sem alma, sem nenhuma centelha de vida, apenas artigos de jornal falsos e secos e motocicletas de olhos mortos dirigindo em círculos mortos. De repente, é um videogame e faz sentido no contexto de 1995. Veja bem. Mesmo na versão completa há problemas além da impenetrabilidade, a jogabilidade ainda é desastrosa.
Voltei para Warwick armado com o conhecimento de que os objetivos estavam lá, e com certeza encontrei alguns aqui e ali, mas eles são incrivelmente tediosos de rastrear e só encontrei alguns antes de desistir. Encontrar munição e armadura quando você precisa é quase impossível devido ao tamanho dos mapas. Acertar inimigos é quase impossível. Até mesmo saber como mirar com o mouse e pular em plataformas é quase impossível sem habilidades de movimento extremamente precisa. A física é embaraçosa até para a época. A moto se move como uma empilhadeira de guerreiro das sombras. Ela não tem inércia. Você não pode virar com freio de mão, e se você bater em uma árvore em inclinação máxima, ela não cai e não te machuca. Você simplesmente para. Thud. 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 Sua moto não faz nenhum tipo de ruído de motor. Apenas o ocasional guincho de pneu ou um barulho estranho de farfalhar, mas aleatoriamente e inapropriadamente, quando você sai de uma rampa muito íngreme. Uma voz desencarnada grita "Ih-haw". Seria inadequado dizer que este jogo parece inacabado ou de baixa qualidade. Em vez disso, parece que é a geração errada, como se estivesse mais próximo dos jogos Atari do início dos anos 80, que está indiretamente clonando, do que dos Dooms, ou maratonas aspiracionais, que então deram o tom do gênero de ação 3D. Na verdade, embora eu tenha dito que este não era apenas um sandbox de motocicleta, talvez seja mais fácil pensar nele nesses termos e em comparação com o mais conhecido deles neste momento. STBike para o Neos. Esse jogo é supostamente sobre motocross, mas posso garantir que, por ter sido um dos poucos jogos de NES que tive quando criança, é realmente sobre andar em círculos, simplesmente curtindo o prazer de interagir com uma motocicleta e dar grandes saltos. A maior parte da diversão que tive em Cyberbikes também foi basicamente interagir com uma motocicleta e dar grandes saltos. Mas se eu tivesse a versão completa, é bem provável que eu tivesse gostado de outro recurso que esses dois jogos têm em comum. Excitebike era um jogo muito simplista, que você podia ver na íntegra no espaço de cerca de 2 minutos, mas ele estendeu a atenção dos jogadores jovens com um modo de edição onde você podia fazer seus próprios percursos a partir de objetos pré-fabricados, e então, pelo menos na versão japonesa, compartilhar esse percurso com amigos. Surpreendentemente, Cyberbikes também tem som. O modo de construção disponível no menu principal é quase certamente o utilitário exato que eles usam para construir todos os mapas do jogo. Então, seguindo os passos da id Software e aprofundando essas impressões para reinos 3D para percorrer, Cyberbikes inclui suas próprias ferramentas de modding. O editor é extremamente sofisticado e tem uma curva de aprendizado íngreme, mas apenas dar uma olhada na lista de ferramentas revelará recursos incríveis, como um construtor de rampas, que interpola automaticamente os componentes inclinados necessários. Uma tarefa extremamente tediosa em um jogo cheio de rampas. Ou a caixa de seleção, que permite laçar um grupo de objetos e duplicá-lo. Se este jogo tivesse se tornado popular, este editor de níveis teria sido considerado uma merda. A coisa mais interessante sobre este modo, no entanto, é que ele parece nos deixar dar uma espiada nos níveis posteriores do jogo. Quando você começa, apenas 6 níveis estão disponíveis para jogar, mas acontece que o jogo vem com um total de 19, e folheando-os, fica-se impressionado com o que parece ser uma profundidade muito maior do que era óbvio a princípio. Em algum momento, o jogador aparentemente viajará para uma versão da cidade de Nova York em um mapa muito menos abstrato do que os da demo, com edifícios de proporções realistas, portas giratórias e um solo de cor azul, o que pode sugerir que a cidade foi engolida pelo mar. A leste, um subúrbio espreita, completo com calçadas, cercas de estacas e uma rodovia modelada com carinhão. Outro mapa sugere que o jogador visitará a Atlântida, e aqui vemos que os desenvolvedores fizeram o oposto de gastar tudo cedo demais. As nuvens Minecraftianas 3D, que flutuam no alto, são um ótimo sabor que teria adicionado aos mapas nesta demonstração, assim como manteiga faz pipocar. Por que eles se recusaram a incluir esse tipo de nuance na demonstração, não consigo imaginar. Isso adiciona literalmente outra dimensão à atmosfera. E falando em atmosfera, há até evidências de que o jogador eventualmente visitaria a Lua, uma base lunar amorosamente renderizada no estilo dos anos 90, colocou minha opinião sobre este jogo no topo. De um ponto de vista crítico, não me importo tanto se um jogo é bom ou mesmo divertido, quanto se os criadores estavam alcançando as estrelas, como claramente fizeram aqui, por qualquer valor que pudesse ter. Fade to Black não era um jogo tão novo. Sua mecânica ruim pode ser explicada por não ter predecessores para copiar como muitos jogos posteriores teriam. Na verdade, acho que pode ter sido a primeira aventura de ação em terceira pessoa já feita, então alguma aspereza pode ser perdoada. Mas acho que o gênero era uma conclusão precipitada em 1995, um próximo passo óbvio em muitos aspectos, enquanto intriga dramática de sistema solar, suspense de espionagem, zona de batalha de motos robóticas não era de motos robóticas. Posso ter gritado redutivamente que as partes das Cyberbikes não equivalem a um todo, e isso pode ser verdade. Mas se você cruzar os olhos, pode ver o contorno tênue de algo maior do que os jogos que definem a paisagem 3D da época. Mesmo que este jogo não tivesse chance de ser melhor subjetivamente, ou mesmo objetivamente do que Doom ou Quake, ele queria ofuscar os dois, tanto conceitualmente quanto fisicamente.
Isso pode ser dar muito crédito a ele, mas passamos tempo suficiente elogiando jogos que não precisam da nossa aprovação, que tiveram sucesso e serão lembrados por seus méritos massivos e óbvios. Que acho que posso ser perdoado por prestar atenção um pouco demais a notas de rodapé e histórias alternativas que nunca aconteceram, como nunca aconteceram. Este jogo é chato e quebrado, e não recomendo que você gaste seu tempo nele, mas não posso me afastar dele sem conceder meu mais alto nível de elogio, que é que, por todas as aparências, parece ter sido ambicioso. Doom, afinal, nunca foi a nossa lua. A ambição é realmente a única coisa que me impressiona em uma obra de arte. Então isso sela minha convicção de que a demo realmente fez esse jogo sujão. Ambos os jogos receberam um tratamento de facão que os tornou basicamente irreconhecíveis. Imagine se a demo de Final Fantasy VII não contivesse diálogos. Alguém teria comprado isso? Quase certamente. Se a Cyberbikes tivesse incluído Blakedown na demo, isso não teria tornado Warwick menos desconcertante e inacabado, mas eu teria conseguido completar uma missão e entender o que o jogo era. Se a demo do Fade to Black tivesse incluído texto para substituir o diálogo ausente, não teria consertado a câmera horrível. Eu pelo menos teria me sentido como se estivesse explorando um mundo vivo, em vez de um caixão morto e sem vida. Quer dizer, o Fade to Black realmente recebeu avaliações decentes, então aparentemente alguém se esforçou e encontrou um jogo que valesse a pena jogar. Talvez eu também tivesse, se a demo não tivesse sido tão alienante. Isso era muito menos provável para Cyberbikes, mas graças à demo, não havia chance de eu sequer tentar. O conceito de shareware foi muito elogiado tanto na década de 1990 quanto depois. Até onde eu sei, o conceito de demos de jogos agora está morto. Mas esses dois sugerem que havia um conjunto de habilidades para produzir uma demo que vendesse, em vez de vender abaixo do preço do seu jogo. Certamente, nos dias anteriores ao YouTube, as demos de filmagens de gameplay eram obrigatórias. E é de se perguntar se Doom teria sido tão bem sucedido se sua demo tivesse sido menos perfeita. A demo de Doom era uma fatia vertical quase completa que deixava poucas dúvidas sobre como seria o jogo final, enquanto ainda deixava o suficiente não dito para que o jogador quisesse muito ver o resto. A gritante falta de uma luta contra o chefe e a negação explícita das duas armas finais em seu arsenal, que permaneciam gritantemente fracas em sua barra de status, mesmo se você usasse o truque de todas as armas, alimentavam uma fome de ver como seria um chefe neste jogo, e como seria matá-los com essas duas últimas armas. Isso me fez querer tanto ver o jogo completo que meu estômago doeu. O ápice desse tipo de design foi o Half-Life Uplink, que por 20 anos mostrou como um diamante em meu cérebro como o ideal cristalizado definitivo de uma demo de videogame. A decisão da Valve de usar um pedaço contíguo de conteúdo cortado foi um golpe de pura genialidade que não tenho certeza se já foi replicado. A fatia vertical do uplink veio não apenas do centro exato do bolo, mas de um bolo totalmente diferente. Em vez de deixar você jogar as primeiras horas do jogo real como no mesmo tipo de coisa que os críticos de revista provavelmente viram, ele o jogou de forma chocante no centro morto do cenário, deu a você grandes armas e deixou você até ver um chefe. Foi mais curto do que a demo do Doom por ordens de magnitude, mas tão denso que me rendeu exatamente 50 vezes mais hype para a versão final, sem realmente estragar nada. Esses exemplos provam, para surpresa de ninguém, que as demos são uma boa maneira de vender jogos, e criticamente eles não removeram nada. As partes dos jogos que eles mostraram a você estavam totalmente intactas. Então, qual é o objetivo deste conselho em vídeo? Se você já foi um desenvolvedor de jogos em 1995, lembre-se de que sua demo pode ser uma pequena parte do seu jogo, mas tem que ser uma parte completa do seu jogão. Algum dia, 30 anos atrás. Você vai me agradecer por este conselho.